BL0 Podcast. Olá, manos e manas BL0, o meu nome é Darlington. E eu sou o Brendo, e esse é o BL0 Podcast. Numa segunda tentativa, que sempre dá coisa errada. Ai, não precisam saber não, amigo, deixa quieto. Ai, a gente precisa saber dos bastidores. Claro que precisa, a gente precisa atualizar as pessoas da nossa realidade, entendeu? Não. Ai, espontâneo. Mas, enfim, gente, bem-vindo a mais um episódio, mais uma semana. A gente prometeu que semana passada iria ter convidado, mas deixa quieto. Mas pode ser que semana que vem tenha. Não, semana que vem vai ter, né? A gente estamos vai ter, gente. Tá certo. Gente, vai ter, mas acontece, né? Imprevistos acontecem, estamos aqui pra isso, mas é sobre. Exato, tal qual podcaster de sucesso, a gente tem imprevistos, não é mesmo? Exatamente. Mas, hein? Exatamente. Bom, a gente tá começando mais uma semana. Como sempre, a gente agradece ao pessoal que escutou o último episódio. De novo, tem um pessoal novo aí que tá chegando, tá maratonando a gente. Pessoal, muito obrigado. Você que tá chegando agora, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no nosso TikTok. Todas as nossas redes é @BL0podcast. E lá no TikTok a gente posta um conteúdo extra, um conteúdo original. E pra quem não sabe, atualmente a gente tá fazendo uma review semanal de todos os episódios de The Love is Better the Second Time Around, esse BL do Japão que tá fazendo agora. E a gente vai fazer aí durante 6 semanas um review de todos os episódios, ok? E não esquece também de seguir a gente aqui no Spotify e dar nota 5 estrelas pra gente poder compartilhar mais a palavra do BL0 Podcast, né, amigo? Como você tá? 5 estrelas, tá? Tá 5 bom? stars. Muito obrigado. 5 estrelas, tá? Se der Gente, é 4, já falei. Eu apareço na tua Não dê de casa. 4. Anyway. Ameaça. Gente, a gente vamos trabalha lá. na ameaça. A gente tava falando, assim, como eu falei, amigo, tipo, sei lá, das nossas dores, né? Mas anyway, a gente falou da última vez lá que a gente tava gravando, que a gente tava numa vibe mais pra cima, assim, porque a gente acabou de assistir Young Royals, e aí eu comentei que a gente tem que fazer isso mais vezes, né, amigo? Assistir umas coisas pra cima, assim, pra gente ficar no clima. Exatamente, a gente tá em êxtase porque a gente acabou de assistir o último episódio de Young Royals. A gente não, talvez, sei lá, a gente não fala muito sobre Young Royals, mas eu sei que muita gente que assiste BL também assiste essa série, né? Horrorstopper e Young Royals e tal. Tudo que tem gay, a gente tá vendo, assim. Então a gente tá meio animadinho. Mas ó, a gente pode fazer conteúdo pra ele sobre isso também. Se você quiser, ó, comenta aí nos comentários aqui do Spotify mesmo, que a gente arrasa. Exato. Porque a gente tá com... A gente gostou, de modo geral, mas a gente tá com opiniões mistas, né? Então a gente não vai falar isso aqui porque não é o tema de hoje, né? O tópico de hoje. Exato. Mas que fique bem claro aí. Caso você queira saber, a gente pode fazer, assim, com conteúdo, uma live, assim. Pode fazer um resumo, enfim. Total. Mas a gente vai participar de uma bastante. live. Hoje, estamos gravando na segunda, que dia é hoje? Que eu esqueci. 18. Hoje é dia 18 de março. A gente vai participar de uma live, então vocês muito provavelmente não vão poder ver. Mas a gente sempre tá fazendo live, tá? Nos nossos perfis. Então, se você quiser aparecer lá e conversar com a gente sobre, arrasa. Muito obrigado também, assim como o Breno tá falando aí, por todo o apoio que a gente tá recebendo nas redes sociais, nos nossos conteúdos. Continuem acompanhando. E também lembrando que agora a gente tem uma nova oportunidade aí de vocês nos apoiarem, que é o pixzinho do BL0 Podcast, de nome podbl0@gmail.com, onde você pode ajudar a gente a continuar fazendo esse projeto, colocar ele pra frente com mais qualidade e também mandar uma mensagenzinha pra gente, uma pergunta específica que a gente vai responder agora todo fim de episódio, tá certo? Então, reforçando essa mensagenzinha aqui no começo e já hoje, nesse episódio, teremos já o início dessas coisas novas aqui. Porque já recebemos doações, amigo. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. O donate, cadê o donate? A gente vai ter que ter o nosso próprio single de donate. Eu ia pedir pra você colocar alguma coisa. Eu sempre falo assim, Brendo, lute aí, por favor. Coloca alguma coisa. Eu vou colocar alguma coisa, assim, gente. Mas enfim, lembrando que você pode mandar qualquer valor que você sente no seu coração.
tá bom? Não tem um valor específico, qualquer coisa aí. Você pode aproveitar, como o Tom falou, mandar uma mensagem, uma pergunta, xingar a gente. Por que vocês não gostam de BL? Tá? Qualquer coisa assim, mas a gente vai ler no olha final. Só, não tem valor, tá? Pra você mandar o que for no seu coração. Mas se você quiser xingar, é R$50, tá bom? Exatamente. Palavrão é a partir de 100. Exato. Palavrão é a partir de 100. Destruir a nossa carreira, R$200. Tá bom? Exatamente. A gente fala aqui ao vivo, ok? E a gente vai ler todas as palavras, tá? Ao vivo e a cores, mas tem que ser R$200. Exato. Aquela. Todo final de episódio a gente vai aí tirar um tempinho, né? Pra gente poder ler e responder as mensagens de vocês, agradecer, enfim. Okay? Exato. Bom, mas por que a gente... Qual é o tema de hoje, amigo? Qual é o tema dessa semana? Vamos fingir que eles não sabem, que eles não leram. Eles não leram na thumbnail, porque eles não sabem qual é o tema. Assim. Breno, pra que a gente tá aqui hoje? Eu não sei. Por quê? Pra quê? Não sei, vai saber, né? Bom, mas gente, como a gente tem, né, falando pra vocês sabem como é a vibe aqui desse podcast, que a gente fala, né, de coisas sérias e também fala de coisas chulas que a gente precisa às vezes, entendeu? Como semana passada a gente falou sobre um tema mais, assim, entendeu? Uma coisa descontraída, a gente vai falar de coisa séria, tá? A gente vai baixar o tom aqui, falar de coisa séria, que é... Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana também, além de ser sério, é um assunto muito bacana, muito importante, que é sobre representatividade no meio boys love, mais especificamente os nossos queridos atores que são da comunidade aí e estão nesse meio, que é muito importante estarem lá. Exatamente. Bom, a gente sabe que, de modo geral, os BLs são consumidos principalmente por meninas hétero cis, né? Se a gente for olhar, assim, num todo, se a gente for acompanhar a Famit, enfim, for acompanhar qualquer evento que os atores de BL participam, até na internet, a gente vê que a grande maioria é consumido por meninas cis héteros, né, de modo geral, assim. Mas de tempos pra cá, a gente vem vendo cada vez mais pessoas LGBT também consumindo esses tipos de narrativas e tal. E então, cada vez mais a gente tá tendo essa cobrança, assim, de ter atores abertamente LGBT, então, enfim, porque se a indústria BL, ela quer conquistar o mundo fora da Ásia, ela também precisa, tipo assim, ver que existem coisas ali que elas estão lidando com assuntos sérios, com uma minoria sexual e tal, e de certo modo, ao mesmo tempo, a gente não pode colocar a nossa visão ocidental, né, de querer cobrar que tenha muita representatividade, né, que a gente tenha mais atores LGBT, porque, enfim, a gente sabe que séries como Heartstopper, séries LGBT no Ocidente, a gente tende a ter mais pessoas, assim, LGBT, porque a gente tem todo esse discurso, assim. E quando a gente fala de países asiáticos, já é um pouco mais sensível, né? Quem acompanha aí de perto sabe que eles são bem conservadores e não são muito abertos para essas questões, assim. Mas isso vem mudando lentamente, então a gente precisa ter paciência. O bom é que os BLs também, eles vêm mudando, né, algumas coisas que eles vêm falando que a gente considera homofóbico, então graças à voz da comunidade e de pessoas também que não fazem parte, mas elas conhecem quais são esses problemas e tal. A gente viu aí que durante um tempo, de um tempo pra cá, o termo esposinha foi tirado, não 100%, né, dos BLs, mas a gente sabe que ainda tem esse negócio de colocar relacionamentos gays, relacionamentos entre dois homens e também entre duas meninas em caixinhas heteronormativas, e que isso precisa ser mudado, não só com essa questão, mas também de pessoas trans e tal. Mas a gente precisa ver que cada país tem a sua visão sobre isso. A Tailândia tem uma visão, Taiwan tem outra. Taiwan é o único país, assim, da Ásia, né? Acho que são 2 países da Ásia, incluindo Taiwan, que tem um casamento gay legalizado, então ele tem mais propriedade, assim, de falar, né? Porque, enfim, gente, mas a gente queria listar hoje aqui, falar um pouco sobre os atores que são abertamente LGBT, que deveriam ter mais atenção, né? Porque, enfim, infelizmente a gente sabe que no mainstream a maioria deles são homens héteros cis. E só um disclaimer, vou passar a fala pro Tom, que eu já falei demais. A gente vai falar sobre atores que realmente abriram a boca pra falar que são LGBTs, com todas as letras, ok? Ou que namoram pessoas do mesmo sexo, ou já tiveram um namoro, ou já falaram em live, já falaram em entrevista e tal. A gente não vai aqui falar sobre atores que são especulados de serem LGBT. Ok, a gente não vai falar de pessoas, fulano disse em uma entrevista que pra ele não importa o gênero. Eu acho que fulano é porque eu vi, sei lá, no fundo de uma foto dele tinha 2 pisca-pisca com a bandeira gay, tinha 2 pisca-pisca com a bandeira LGBT, que eu sinceramente odeio essas coisas assim. A gente vai falar sobre atores realmente que abriram a boca
pra falar que são, sim, pessoas LGBT. Então, a gente não quer tirar ninguém do armário e tal, mas que fique bem claro, ok? É isso, amigo. Acabou a palestra. Gente, não, mas sério, tudo que ele falou é muito sério, muito certo. Anyway, super concordo assim embaixo. E achei importante, né, da gente falar sobre esse assunto, porque ter essas pessoas que realmente são assumidas, que realmente, né, batem no peito e se expressam de uma forma mais livre e tudo mais, como muitos que a gente vai falar aqui, é muito importante. Porque apesar de todos esses países terem a sua forma de pensar e as suas problemáticas, o seu conservadorismo, muitos deles estão lucrando em cima das pessoas que eles estão pisando em cima, vamos ser bem sinceros. Então, é muito importante que existam esses atores e também muito importante que uma parte do público comece, que é da comunidade, comece a consumir isso, comece a enxergar uma problemática aqui, uma coisa ali que a gente pode mudar e ter a sua voz ouvida e, enfim, a gente abrir discussões para falar sobre isso, para que, né, não só as coisas mudem, mas como também para que a voz de pessoas LGBT dentro desses países sejam ouvidas, certo? Porque, assim como o Brendo acabou de falar bastante aí, a gente sabe que o público geral desse tipo de produção é um público nichado ali para mulheres cis hétero, né? Existem mulheres também que, enfim, são lésbicas, enfim, dentre outras situações, mas que continua nesse mesmo nicho, que tem uma visão talvez não tão próxima do que seria esse tipo de relacionamento, mais especificamente entre dois homens. Então, acho interessante que a gente comece a entrar nessa comunidade, discutir esses assuntos para que, né, a gente possa ter uma representação mais próxima da realidade, mas não necessariamente, assim, uma listinha de tem que ser assim, assim, assado, mas que a gente tenha aqui, pelo menos uma representação mais próxima e respeitosa do que essas pessoas são. Arrasou, amiga! Exato. Fez, né, gente? A gente pode dar aqui vários disclaimers e tal, né? A gente não tem um entendimento sobre como a comunidade LGBT é vista em cada país, né? Como é vista na Tailândia, como é vista na Coreia e tal. O que a gente sabe é que são países extremamente conservadores e que eles meio que não se importam, não sei se importar é a palavra certa, mas quando a gente fala sobre a questão sobre direitos LGBT, a gente tem um certo equívoco ali entre eles, sabe? Mas, enfim, a gente precisa cobrar porque cada vez mais a gente vê esses países, principalmente a Tailândia, né? Usando isso como forma de chamar público, como forma de vender o país e usam os BLs pra isso, sabe? Só que a gente precisa cobrar. Nossa, cadê os direitos LGBT? Tipo assim, cadê vocês dando o casamento pra ele, vocês dando direitos básicos, sabe? Básicos. É muito bom você, tipo, pegar, usar o BL como forma de promover a cultura do país ou promover o turismo dentro do país, mas vocês não estão nem aí pra comunidade LGBT em si, sabe? E, gente, desculpa falar, mas a gente sabe que 90% dos atores que fazem BL são héteros, né? Desculpa, assim, enfim. Não é desculpa, é uma realidade, sabe? E, é assim, uma realidade. Eu sei que muita gente não acredita e tal, que acha equívoco, mas, gente, todas as notícias que saem sobre escândalo de namoro sempre são atores com mulheres. Exatamente. Então, e óbvio que a gente não tá aqui para dizer, enfim, decidir a sexualidade das pessoas. Eu acho que nem esse é o assunto bem do episódio. Mas a gente tá realmente aqui dedicado a falar sobre representatividade, que é o que faz com que eu, Brendo e várias outras pessoas olhem essas produções e se sintam representados, se enxerguem ali. Coisa que, enfim, não tem acontecido muito recentemente. E sei que a gente acaba citando e pesando a mão mais para um lugar que você já sabe, mas hoje eu queria falar, né, passar pro lado de cá das nossas referências mais presentes, que é o Japão. A gente gosta bastante de BL do Japão e tudo mais. Então vou puxar um pouco para esse lado da história, em que a gente tem aí o Japão que produz BL, foi o berço do Boys Love, né, quem praticamente ali colocou essa cultura aí nos holofotes. E é um país que também não tem o casamento LGBT.
aprovado, né? Inclusive tem aí um Exatamente. discurso enfim, não vou saber parlamentar, enfim, desculpa, devia ter trago essa informação melhor, que falam que é inconstitucional você impedir que isso aconteça. E vamos lembrar também que o Japão, que é das maiores economias, ele faz parte do G7, anyway, olha, falando dos termos políticos, anyway, ele é o único que ainda não aprovou o casamento de pessoas LGBT, ou seja, que vergonha, né, Japão? Um beijo pra você, vamos lá, porque você tá lucrando aí, a gente, décadas, vamos aprovar, por favor, é o mínimo que você pode fazer. Exato, gente. Mas a gente gosta de pensar que só o fato deles colocarem isso em discussão, podemos dizer que é um passo ali, sabe? Porque pra mim Pra mim é muito pior quando um país ele não coloca isso em pauta, quando ele não discute isso, sabe? E é bom ver que, tipo, a Tailândia vem cada vez mais discutindo isso, o Japão também, né, vem falando sobre isso e tal. A gente vê, eu também eu comecei a acompanhar doramas também que não são BLs, do Japão, e eu vejo que também tá tendo muita representatividade sobre isso. Eles vêm falando sobre a questão do casamento e tal. Tem séries BLs que quebram a bolha lá e passam a ser as mais assistidas. Ocean's Love foi isso, o What Did You Eat Yesterday também foi isso. São séries que ganharam vários prêmios e tal, e que falam ali sobre a relação de casamento e discutem sobre direitos também LGBT. Então, gente, eu, nesse caso, sou bem otimista, né, pra essa questão, assim. E eu acredito que no futuro próximo a gente vai ter aí casamento gay legalizado. Mas vamos começar a nossa lista, amigo. Vamos começar com o maior de todos, o nosso querido Cohort. Ai, o Cohort, vamos lá. O que temos pra falar do Cohort? Gente, o Cohort, eu acho que ele ficou com... O Cohort, gente, ele tem uma lista muito grande, sabe? Ele atua desde 2017, segundo o nosso My Drama List, assim. E ele ficou mais conhecido quando ele fez Until We Meet Again, lá em 2020, né? Então, o pessoal que tava acompanhando a BL esse ano conhece que o Cohort, além de ser abertamente gay, ele é praticamente um ícone fashion, um ícone LGBT, porque não basta só ser gay, tem que ser gay e afeminada. Afeminada. Então, tipo assim, ele não tem vergonha de vestir a roupa que ele gosta de vestir, ele se veste, tipo, não liga pra gênero. Ele é literalmente o meme daqui desse grupo, você é a mais afeminada. Exato, e a gente gosta, entendeu? Não necessariamente, assim, a gente, óbvio, tá falando de pessoas, né, ditas aí mais afeminadas e tudo mais, mas a gente tá falando mais sobre questão de expressão mesmo, de gênero e de ter liberdade na forma que você se porta diante ali dessas situações, sabe? Porque indústrias não só asiáticas, como aqui do Ocidente e tudo mais, tem um olhar meio assim complicado para pessoas LGBT, ainda mais pessoas LGBT que têm esse tipo de expressão um pouco mais controversa, por assim dizer, fora dos padrões, entendeu? Existe um olhar meio de inferiorizar a parada, entendeu? E o Cohort existir, se expressar, não ter medo e continuar trabalhando é muita coisa, gente. É muito importante. Exato. A gente precisa do Cohort. Cohort, um beijo, se você estiver ouvindo. Ele tá ouvindo, com certeza. Além de ser um cara que atua muito bem. Assim, eu tenho uma leve impressão, amigo, e já vou eu puxar sardinha assim, que os melhores atores dessa indústria são LGBT. Joguei no ar e saí correndo. Postei e saí correndo. O Cohort é um puta de um ator. A gente pode puxar também aqui, falar do Fluke. A gente tem vários Flukes nessa indústria, mas o Fluke que eu tô falando foi o Fluke que também fez Until We Meet Again. Exato. E então, tipo assim, gente, eles são muito bons atores. Eu lembro que na época que o Cohort fazia My Only 12%, houve até uma chuva de comentários aí xingando o garoto, né? Claramente estavam xingando o fato dele ser gay e ser afeminado, dizendo que ele não era apropriado pra gravar com o menino lá. Como é o nome dele, amigo, que fazia o papel com ele? O Santa, né? Que, enfim, ele chegou a postar no Twitter e tal, ele falando que, olha, tudo bem, vocês podem julgar a minha atuação, vocês estão livres pra isso, mas não julguem o meu modo de vestir ou o meu jeito de me comportar, sabe? Então, o Cohort, ele sofre muito preconceito de fãs de BL, e a gente sabe muito bem de onde isso vem, sabe? Exato. Então, e eu ele acho é um cara que ele não... Ele não liga? Pode falar.
Ele não liga, ele é um cara que, mesmo assim, ele tá ali, ele se veste do jeito que ele quer vestir. A gente sabe também, caso você esteja nesse mundinho BL há um tempo, sabe que também ele já sofreu também muito dos seus colegas de elenco, na época que ele fazia Love by Chance, tem toda essa polêmica e tal. Enfim, a gente não vai tocar nesse assunto, mas toda a polêmica em que o Kurod se envolve não é culpa dele, é mais sobre ele, e por conta do preconceito dos outros, e é bom que ele até hoje esteja em relevância e tal, fazendo o que ele quer fazer, levantando a bandeira, dando entrevistas sobre, e a gente espera que ele continue aí por muito mais tempo. Exato, e ele é uma das celebridades ali da parada, né? O bichinho tá aí com seus maravilhosos 2 milhões de seguidores, então ele tem muita relevância. E isso é muito importante. A gente pode até puxar um gancho sobre isso e falar sobre... voltar a falar sobre o tema principal, né? Que é representatividade e o quanto ela é importante. Por que é importante a gente ter uma pessoa LGBT fazendo ali, né, estando nessa indústria boys love? Porque ela vai verdadeiramente interpretar uma pessoa LGBT, entendeu? Ela vai, se é um homem gay, ele realmente vai ter a propriedade para isso. A gente entende que a profissão ator, ela, né, te exige aí ficar na pele de várias pessoas, entende? Mas por que não dar oportunidade para essas pessoas, assim, que geralmente são, né, deixadas de segundo plano e que interpretariam bem melhor, sabe? E é importante que eles estejam ali porque hoje em dia, inclusive, esse é o grande problema das pessoas com o cohort, as pessoas elas estão muito acostumadas a ter uma visão de homens gays numa visão muito errada, né? A gente não tá aqui para limitar a expressão das pessoas. A gente sabe que toda pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua personalidade, seu jeito de agir e tudo mais. Mas que, vamos ser sinceros, as representações de homens gays nas telinhas são de homens praticamente héteros, sabe? Todo esse estereótipo másculo, vamos lá, bababá e tal, é o que as pessoas gostam de assistir. Aí quando a gente vai pra uma parcela dessas mesmas pessoas, né, que são homens gays, que tem uma expressão diferente, ela já é recriminada, ela já não é legal, porque não performa esse papel de dominância, de virilidade, sabe? E é aí que a gente entra num ponto bem complicado, e que a gente precisa dessas pessoas que vão dizer, na verdade, existem esses outras boas pessoas aqui, entendeu? Que se me dá um adjetivo, amigo, se expressam dessa forma e que também é bonito, que também é legal de assistir, entendeu? E que também merecem a mesma atenção. Porque no final das contas as pessoas elas querem procurar aquele perfil perfeitinho, né, dentro dos doramas e tal, e normalmente quando a gente tem uma pessoa abertamente gay, ou um personagem abertamente gay dentro dos doramas, dentro dos BLs, a gente tem aquela pessoa chata, insuportável e extremamente afeminada. Tipo assim, é um problema você ser afeminado? De jeito nenhum, claro que não. O problema é você ser colocado numa posição de pessoa irritante, chata. Acho que um grande exemplo que eu tenho é o Green de Together. Se você assistiu Together, você sabe que o Green era um personagem lá na primeira temporada de Together, lá em 2020, que ele era um personagem insuportável, né? Quem lembra aí, ele ficava gritando, ele era visto como chato e tal. Quando a gente chega na segunda temporada de Together, que é Still Together, o Aof, que é o diretor, inclusive, a gente vai falar sobre o Aof também, ele, entre aspas, conserta o Green. O Green, ele não perde a personalidade dele, mas ele passa a ser um personagem relevante, assim. Ele não é chato por ele ser afeminado, ele é chato por conta da personalidade dele. Então ele volta em Still Together, não deixando de ser quem ele é, mas continuando a ser esse cara importante pra trama, sabe? Ele não foi cortado. Inclusive, o ator que faz o Green, ele também é abertamente gay, o que é algo muito, muito interessante. O Gun, o nome dele é Gun, vocês queiram seguir ele aí, mas infelizmente eu não sei nem se ele tá se ele ainda tá na GMM, porque ele não fez mais nenhum outro trabalho, né? E é como a gente fala assim, normalmente atores LGBT, eles sempre são colocados de lado. Assim, você não vê mais ele fazendo alguma coisa ou sendo prota, assim, sabe? Porque existem sim outros atores. Acho que a gente também pode puxar o Bruce aqui, né, meio que a gente conhece assim de perto. Bruce, pra quem não sabe, ele é um ator
Ele fez a Lovely Writer, ele fez o vilão, ali, e ele também fez Step by Step, ano passado, né? No ano de 2023 ele fez essa série aí. E ele é abertamente gay, gente. Ele Exato. tem um namorado, ele mostra a namorada dele e tal. Isso é legal. Você pode... e você pode ver que em Step by Step, ele também é um personagem afeminado, mas ele tem a vida dele ali. Tipo, a personalidade dele não é colocada pelos trejeitos dele. Exato. Ele é um personagem que ele é muito além do que a sexualidade dele. E quem assistiu Step by Step sabe que ele tinha um relacionamento estável e tal ali, sabe? Então a gente não tem problema em ter personagens afeminados, a gente tem problema em como eles são colocados. A mesma coisa, tipo, com personagens trans, sabe? Esse negócio de colocar como chacota, como irritante e tal. Isso que é errado, gente. Não é... Existe uma coisa chamada representação é diferente de representatividade, sabe? E é isso que a gente quer ver mais nos BLs. Então fica aí o Bruce. Exato. Vocês querem saber mais sobre ele. Gente, eu particularmente adoro o Bruce. Desde Lovely Writer, apesar dele ter sido usado meio como vilão da história, eu sei lá, desde que eu olhei pra ele, eu gostei. E pós o BL, eu meio que segui ele nas redes sociais, vi que o número de seguidores dele é bem inferior né, os demais atores e tudo mais, e que ele tem ali o relacionamento dele, e a gente já entra em outro ponto muito complicado, que é quando a gente realmente tem um ator que ele é assumido, ele tem um relacionamento, mesmo que não seja tão exposto assim, mas ele tem um relacionamento, não recebe tanta visibilidade quanto a possíveis casais que não são casais, logo já estou dando spoiler, né? De couples aí que obviamente não são casais, mas aí tem fãs fervorosos em cima dizendo que são isso e não sei o que e tal. Aí quando a gente realmente tem um casal ali, o pessoal não apoia. Eu fico, gente, por favor, vamos lá. Vamos, galera gays. Vamos, galera. Mas é aquele negócio, já as fãs elas não querem ver isso, gente. É muito engraçado porque ao mesmo tempo que as fãs querem que aquele couple que faz tanto fanservice namore na vida real, elas não querem que eles não querem que eles sejam gays afeminados, sabe? Tipo, eu quero que você ali namore um com o outro, mas se você for afeminado, eu não quero. E, enfim, sabe? É muita hipocrisia, então ainda existe muita homofobia entre as fãs de BL, sabe? Eu vou trazer uma frase que eu acho que foi a Marta que falou. Fã de BL, ela não quer que o ator ele seja gay. Ela quer que o ator fique com o couple dele. É diferente, entendeu? Assim que como... seja um gay exclusivo. Exato, um gay exclusivo. Só pode ser com esse cara aqui, fora ele, só comigo. É literalmente isso, entendeu? Tem esse desejo, assim, meio complicado. A gente pode até trazer pro mundo do K-pop também. A gente teve acho que foi um episódio, a gente falou, teve um episódio umas 2-3 semanas atrás, onde a gente falou sobre idols e os BLs, né, se os fãs realmente iriam aceitar que a gente tivesse idols abertamente LGBTs, abertamente gays, porque o que a gente mais vê atualmente são idols homens fazendo fanservice, né. Eles sabem o que eles estão fazendo, porque eles sabem que a galera vai querer comentar. Então, cada vez mais eles se tocam mais, e eles ficam olhando pro outro, porque eles sabem que se eles olharem o TikTok, sempre vai ter ali um edit, sabe? Mas, no final das contas, as pessoas meio que não vão aceitar. A gente acha, pelo menos, que eles não vão aceitar se o idol for gay. A gente tem o Holland, por exemplo. Verdadeiramente sabe? LGBT, não é mesmo? Exato. E, tipo assim, é o mesmo caso do que eu falei dos atores, gente. Se o idol, ele tem que estar com o couple dele ali do grupo. Se não for esse, ele não pode. Entendeu? É isso que é a hipocrisia da parada, que é muito louca, entende? Então, galera, apoiem casais de verdade, por favor. Pô, gentileza. Bom, outro ator que a gente tem aqui, que é ator abertamente gay e pai, que é o Tong. O Tong aí, provavelmente o pessoal conhece, ele fez Kim Porsche, né? Ele fazia o Takun em Kim Porsche, de novo, uma gay afeminada, porém não chata. Melhores personagens ali, mas ele também fez Tiny Type, né? Muito quem aí é das antigas sabe que conheceu ele lá em Tiny Type lá em 2019, mas ele também já fez outro trabalho, mas ele ficou mundialmente conhecido, né, por conta de Kim Porsche,
Ele também fez Manswang, né? O filme que saiu aí recentemente pela Beyond Cloud. Então, pra quem não sabe, ali o cara também é pai, gente. Ele adotou uma criança, né? Ele tem um filho aí que hoje em dia acho que nem é uma criança, mas já é um pré-adolescente, né? Antigamente ele costumava postar mais fotos do menino. Eu acho que hoje ele é um pouco mais conciso, assim, né? O que é muito bom, né? Cada vez mais que a fama vai chegando, você também vai tendo pessoas malucas na sua vida. Mas o Tong também, ele é abertamente gay, e eu lembro de, na turnê de Kim Porsche, ele falar sobre isso, né? Ele levantar a bandeira ali, LGBT, e ele sacudir pro alto, sabe? E, enfim, isso é muito importante, sabe? E, enfim, gente, caso vocês não saibam aí, além de abertamente LGBT, o Tong também é pai. Ele tá aqui na nossa listinha também. Exato, e você vê que a gente vai trazendo, tipo, cada um desses atores, eles têm personalidade diferente, um jeito diferente, uma realidade diferente, vocês entendem que não é uma caixinha, e é isso que é legal, entendeu? É isso que é importante ser mostrado. E um recentemente, né, que falou aí que já chegou a ter relacionamentos com homens, foi o Nat Supanucci, que pra quem não sabe, ele fez Pitch Baby, né? Ele fazia Way lá em Pitch Baby. E ele falou... na verdade, o pessoal ressuscitou uma entrevista dele que ele deu alguns anos atrás, que ele falou que ele chegou a ter, acho que 2 namorados, se eu não me engano, que ele já chegou a namorar meninos, né? Eu conheci ele quando ele fez Oxygen. Quem assistiu Oxygen lá em 2020. Ele também fez Something in My Room, que também é outro belo, muito legal também. Mas ele ficou conhecido ano passado quando ele fez Pitch Baby. Ele fez aí o personagem do Way. Também é outro ator muito bom. Ele não é muito... Ele não é muito de levantar... Fala, amigo. Desculpa. Ele é Lulu do Pix, da Tailândia. Por quê? Porque toda hora ele tá pedindo dinheiro. Ah, tá. Ele não pesca as referências, gente. Ele não viu esses vídeos. Mas ele não ri. Juju, no caso, né? É Juju, desculpa, Juju do Pix. Mas, assim, ele fez esses 3 BLs. Ele fez mais coisas também, mas ele fez... Os que eu assisti foi Something in My Room, Oxygen, e também vi algumas cenas de Pitch Baby. E ele falou recentemente aí que já chegou a namorar meninos. E eu achei isso muito legal. Ele não é de levantar a bandeira, né? Não que ele tenha que levantar, não que ele seja obrigação dele levantar, mas é muito bom a gente saber que tem uma pessoa ali que é LGBT e, enfim, é muito legal. É importante que não estamos dizendo que as pessoas precisam falar, entendeu? Mas que pelo menos ele é um ator que, tipo assim, diga... essa daqui é a minha sexualidade e tudo mais, não vou tocar mais nesse assunto, mas é isso, eu não estou escondendo e tenho orgulho disso. Sabe? E é sobre. E aí ele vai pra parada Exatamente. sem peso na consciência, né? Que nem outros atores aí que vai só pra Exatamente. E é bom ver que as pessoas, elas apoiaram ele, sabe? Isso aí é mó legal, isso é muito legal, ver que as pessoas realmente não chegaram a xingar o menino e tal. A galera realmente shippa o menino com outro carinha lá, e eu achei isso muito legal. Mas outra pessoa também que eu queria falar que é abertamente LGBT, porém ele se considera uma pessoa não binária, é o Copter Palawat, que eu acho que ele ficou famoso depois que ele fez Gen Y, né? Quem assistiu Gen Y, mas ele também fez That's My Candy. Ele saiu da empresa recentemente, ele era da Star Hunter, aí caso você não saiba quem é, dá um Google aí que eu tenho certeza que pela cara dele você vai saber quem é o Copter. E ele, eu acho que foi ano retrasado, ele se assumiu como uma pessoa não binária. E, enfim, né, gente? E é bom aí vocês saberem que, como a comunidade LGBT, ela é vasta. É plural. É sobre. É plural. Você não precisa ser gay e tal. Exato. A gente tá trazendo nomes aqui que não são tão conhecidos pra vocês terem uma ideia de quem são essas pessoas, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre atores abertamente LGBT, a gente sempre tem na ponta da língua, né, o Fluke, o Roger, né, essa galera aí, mas existem outros, amigo. Inclusive, a gente pode até trazer de outros países também. O que tu acha, amigo? Tem uma galera aí de outros países, das Filipinas, principalmente das Filipinas, né? Eu pensei no Omar de Young Boys, tá muito fresco na minha cabeça. O Omar também é abertamente LGBT. A gente tem Boys, alguém no Japão assumido, amigo, que eu não tô me lembrando agora.
Olha, eu sei que a gente tem idols, eu conheço um idol que é abertamente LGBT, eu sei que a gente tem pessoas trans, assim, mas nada relacionado aos BLs, Sim. sabe? Pelo menos assumidos, assim, na minha cabeça, pelo menos eu não consigo pensar em nenhum agora que seja abertamente LGBT. Tem aqueles que a gente desconfia, sempre tem, né? Baseado Ai, mas, em gente, estereótipos, né? nem tem como colocar estereótipo no Japão, gente. O Japão, assim, não nossa, existe bom gaydar ponto. no Japão. Não existe, gente. Você pega o cara mais afeminado que usa maquiagem, pinta a unha e você jura que o cara é gay. Aí você vai ver, ele aparece namorando uma menina há 5, 3 anos, sabe? O hétero top do Não Japão existe. é um frequentador sei lá, da The Weeknd aqui no Brasil. Exatamente, gente. Ai, mas vamos falar de Mas- beleza, vamos falar da, né, close, a louca, né, que coloca nesse, já coloca nesse pote. Ai, vamos quê? falar das manas trans? Vamos falar da mais bonita, da Yoshi. Ai, gente, A não. Miss Trans. Ai, não. Gente, juro, eu quero Quem ser que nem assistiu ela The quando eu Sign crescer. sabe quem é ela. Só quem viveu sabe, né, gente. amigo? E eu conheço ela, ó, milênios, faz um tempão, e eu sempre fico assim, mulher, a senhora sempre foi linda, e eu aqui feia. Gente, ela parece uma princesinha. Sim, sabe quando a gente diz que que Deus tem seus favoritos? Não é zoeira, gente. A mulher linda sempre foi linda, e eu aqui A parecendo mulher está um chuchu. luxo. Entendeu? Ela evoluiu, sabe? Foi um negócio linda, transcendental. gente. Se você que não conhece, ela fez aí The Sign, né? Fez aí uma personagem, assim, também trans. E aí teve toda uma representatividade, assim como o Breno sempre cita, porque ele fica chocado que isso aconteceu na novela. De que a personagem dela, né, tá com o carinha lá, que eu esqueci o nome, mas enfim, é uma geladeira Electrolux, você Inclusive com certeza sabe. o cara mais gato da série, né, gente? Ai, vamos concordar. Olha, ele soltou aí umas fotos, uns biscoitos que eu nem achei ruim, eu achei incrível. Inclusive, meu Deus, aquilo ali lava muita roupa. É, gente. Anyway. Era o Yai da série aí. Exato. Yai De- de The Sign. De Yagi. É... Ai, Yagi. e aí o Brando sempre fala, né, que a personagem dela tava com ele mesmo antes da transição de gênero, né? Enfim. É só um spoiler, um detalhe, assim, que é interessante, entendeu? Que geralmente gente. não é muito isso que acontece, né? E é bom que tenha na Inclusive, história. ela é Miss Trans, viu, gente? Pra quem não sabe, existe lá na Tailândia Miss Trans. Exato. Lá na Tailândia ela ganhou. O nome dela é Yoshi Renada. Ela também fez Tintem Jai. Na verdade, ela tem um histórico bem grande, gente. Mas Sim. sempre são papéis pequenos. Eu também... a primeira vez que eu vi ela, que eu a vi, foi quando ela fez Gen Y. Lá em 2020. Que eu não sabia que ela era trans, gente. E eu lembro que ela fazia o papel de uma menina cis. E tinha 2 meninos que queriam competir por ela e tal. Que ela era a mais bonita da sala. E realmente ela sempre foi linda. E, enfim, ela não fazia uma menina trans, ela fazia uma menina cis que 2 caras da sala ficavam ali competindo pra saber quem é que vai ficar com ela. Gente, E só depois eu fui saber que ela era trans e tal, mas enfim. Ela fez aí Gen Y 2, fez Tim Jai ano passado, que é uma série maravilhosa. Mentira. Mas ela fez The Sign também ano passado. ai, gente, até eu namoraria com ela. Se ela chegasse na minha frente e falasse assim, vamos, eu dizia sim, meu amor, por favor. Você quer minha casa? Eu te dou. Sim, Aquela. meu amor. Eu conheci ela nem por conta de BL, sabia? Pra mim, na minha cabeça, o primeiro BL que ela tinha feito era The Sign. Mas enfim, tem outros aí. Não, ela fez outro dela. Né? Mas eu conheci ela por causa do TikTok, gente. O TikTok, ela jogava assim, ela a cada 2 segundos, uns anos aí atrás, na minha tela. E muito obrigado, TikTok. Nós amamos sim. Inclusive, eu mandei um vídeo pro Brendo, ele vai ver depois aqui do episódio no TikTok, que ela tá, sei lá, num ringue, anyway, fazendo aquela... Sabe aquelas mulheres que passam com aquelas placas, amigo? Ela é muito bela, muito close, e o For, assim, sabe o For de Gemini e For? Sim, muito... Não arrasou, ele tava assim com um olhar de tipo, que gostosa. E eu não julgo ele, porque eu falaria a mesma coisa. Anyway... Pois é, fica aí, gente, pra vocês saberem quem é. Maravilhosa, acompanhe ela, porque ela também é modelo. Enfim, gente, ela é linda, ela é linda. Exato, mas vamos falar agora né, da maior de todas? Quem é? Da Jenny? Quem é? A maior de todas? A Jenny Wiley. A Jenny Kim? A Exato. Jenny do Blackpink, a trans?
Gente, pra quem não sabe aqui, Ai, Jenny, ela é eu tô trans, rachando brincadeira, com gente. quem? Com Ai, quem? a Jenny. A Jenny, gente. A Jenny aí que tá no mundo do entretenimento há tanto tempo. Já fez aí uns bons BLs, né, Brandon? A Ela Jenny já fez também. vários BLs, já fez não BLs também. Ela tem uma lista imensa. Inclusive, gente, eu acho que ela é muito mais conhecida como personalidade do que exatamente como atriz, gente. Mas atuando, ela é muito boa. Ela é Eu acho que só muito precisa de boa, mais assim. oportunidade pra ela, sabe? Ela já De fez fazer um... muita coisa, gente. Se vocês forem olhar a lista delas, é tipo assim, ela tem atuação desde 2014. Então, tipo assim, vai fazer 10 anos ali que ela tá nesse ramo. Tem até de 2013 ali, sabe? E, enfim, a diva é maravilhosa. Ela é abertamente trans também. Acho que o último papel dela aí que eu vi vagamente foi em Only Friends. Porque eu lembro de ser um papel bem dramático e tal ali. E, enfim, gente, ela é muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. E eu gosto também que ela, em alguns dos personagens que ela faz, ela também se coloca como uma personagem trans que fala sobre as dificuldades e tal, enfim. Lógico que tem alguns personagens aqui e ali que é motivo de graça, né? Mas a gente ignora isso. Mas ela é uma ótima atriz, gente. Sério, acompanhe ela aí, que ela é maravilhosa atuando também. Ó, mas eu vou trazer o mesmo comentário que Isso. você fez com o Fluck e o Cohort sobre homens gays acabarem atuando melhor que ela. Não é regra, mas, né? Bastante aí faz muita coisa boa. E eu vou dizer que mulheres trans geralmente são muito boas atrizes, entendeu? Tipo assim, toda vez que eu vejo uma mulher trans, mesmo que ela esteja sendo muito estereotipada, que eu achei bem problemático dentro do BL, ela, ela acaba atuando melhor que todos os atores do BL. Ela é Sejamos maravilhosa, sinceros. gente. Mas eu tô adorando Yes, esse ela é novo maravilhosa. movimento da Tailândia de realmente colocar mulheres trans em papéis assim de destaque, Relevantes. destaque, não de destaque, eu diria, mas assim, em profissões seculares, entendeu? Por exemplo, aí nesse GL que tá rolando na Netflix, que é o 24.3, né? 24.3, se não me engano, tem uma professora que é uma mulher trans, e, gente, é isso que eu quero. Em Love in the Air, a gente tem uma secretária que é uma mulher trans, é isso que a gente quer, gente. Tailândia, você arrasa, tem as mulheres trans mais bonitas do planeta Terra, a senhora tem que trazer elas para os BL também. Exatamente, né? A Tailândia é conhecida por isso também, né? A gente pode dizer também que a Tailândia, nesse negócio de representatividade, a gente gosta de ver elas falando sobre isso, né? A gente vê mulheres trans em posições muito altas, né? Muito mais do que o Brasil, por exemplo, né? Elas, enfim, estão na mídia. Claro que ainda tem esse negócio de que elas são relacionadas à prostituição e tal, mas se a gente for comparar, por exemplo, com o Brasil, a gente tem muito mais mulheres trans na mídia do que... Na Tailândia tem muito mais pessoas trans na mídia do que a gente, né? Em E eu posições acho- muito altas e tal. E eu acho que é por isso que a gente pega no pé da Tailândia com mais, sabe? Porque, cara, é o país que literalmente tem o seu marketing aí como paraíso LGBT. Se você tem o seu marketing enquanto país, você lucra com o paraíso LGBT, você tem que, no mínimo, dar os direitos dessas pessoas. Agora, o país que mais lucra... Não mais, né? Talvez essa informação ela não é, enfim, totalmente certa, porque eu não tenho dados aqui. Mas, enfim, é um país que lucra com o turismo, né, de pessoas LGBT e tudo mais, com esse tipo de coisa, e afins. Não ter ao menos os direitos dessas pessoas é no mínimo controverso, entendeu? Inclusive a gente Exato, como tem se aí estivesse usando só elas, né? Então, né, essa é a triste realidade, não tem nem como adoçar esse assunto, porque a gente teve aí, né, o CENTE assinando com o Ministério do Comércio, se não me engano, pra divulgar a Tailândia Do por meio turismo, dos BLs e tudo mais, e a gente ainda não tem um casamento, e aí um Exato. direito ali é revogado, porque não vou saber como... Devia, desculpa, tá? Descompromisso aqui. Mas vai lá no perfil da Marta, eu sempre jogo pra Marta. Ai, vai no perfil da Marta, que ela tem esse assunto lá, de alguns outros direitos aí que já estão tendo projeto de lei até pra tirar. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa ironia barra Esse hipocrisia. contraponto. Esse contraponto, exatamente, porque tudo bem, né? Eu fico até meio feliz, assim, que a Tailândia tá fazendo isso, porque é uma forma de divulgar os BLs e tal, mas a gente precisa ver, né, gente? Eu acho meio que um oportunismo, sabe? Você usa a comunidade LGBT, os BLs, pra poder divulgar o próprio país, né? Como eu falei lá no início, mas
quando a gente fala sobre questão de direito LGBT, a gente não tem nada. A gente tem a Tailândia mais retroçando, fechando os olhos, né? Porque ela tapando o sol com a peneira do que realmente falando sobre isso, sabe? E é isso que deixa a gente, pessoas que são LGBTs, meio com certa pulga atrás da orelha, porque, poxa, você só tá usando a gente, sabe? O que entendeu? Eu vejo muito o movimento do público belizeiro, e entendo, tá? Sobre a maioria não gostar de ver produções com um plot um pouco mais sério, um pouco mais agridoce, ou até mesmo triste dentro da série e afins, mas elas também são importantes. Eu acho que a grande parte do público acaba entendo essa palavra, tá bom? Enquanto o significado original dela, ignorantes a certos temas relacionados a pessoas LGBT, porque não querem assistir esse tipo de conteúdo, entendeu? Eu não tô dizendo que, meu Deus, assistam vários filmes tristes aí pra você. Não. Mas também tem valor, sabe? A essas produções que estão tratando de uns temas mais sérios, porque é necessário. É o que a gente tá falando aqui nesse episódio inteiro. Representatividade e também representar a realidade ali dentro dessas séries, entendeu? Porque representando a realidade, esses temas são colocados, né, em pauta, e a gente vê que as coisas não é mil maravilhas, que o mundo não é um grande BL cor-de-rosa, em que, enfim, no final os protagonistas vão ficar juntos e o mundo segue, entendeu? A gente ainda tem vários países aí que não aprovam, né, os direitos LGBT, além de atacar, né? E a gente ainda tem países aí que dão pena de morte para pessoas LGBT, então assim, não é um tema flores, entende? É uma coisa que a gente precisa discutir até que isso mude. Exato. Então, eu acho que deveriam primeiro seguir a discussão de direitos LGBT para depois seguir a discussão de divulgação, porque dependendo de como isso aí é feito, gente, isso pode acabar com a imagem da Tailândia, entendeu? Porque a força de vozes LGBT, e eu sinto que a Tailândia quer ainda mais trazer esse público de fora, esse público ocidental, para o país deles, e eles vendem essa ideia, como a gente falou, de que é um país LGBT, só que aí você vai ver e que não é isso, sabe? Não é a verdade. Enfim. Tanto que as próprias pessoas... Isso é outro assunto e tal. Exato. Tanto que as próprias pessoas LGBTs do país olham os BLs com olhares negativos, porque não é a realidade retratada ali, entendeu? Não é a realidade. Entende? Exato. Eu ia falar uma coisa que esqueci. Bom, enfim, outra pessoa trans também, né, que, enfim, também atua bastante, bem famosa dentro da GMM, é a God, né, ela fez aí alguns trabalhos e tal, só fiquei como menção honrosa, mas antes da gente falar um pouco mais rápido, a gente acelerar um pouquinho mais, porque tem muita gente, eu queria falar sobre uma menina, né, a gente raramente coloca a menina cis aqui, mas a gente tem a Nam Tam, que fez Last Twilight. Mas a Nam Tam, né, fazia a namorada do Mark, né, do Night em Last Twilight, e recentemente ela deu uma entrevista dizendo, não foi nenhuma entrevista, né, quer dizer, ela também falou em entrevista, mas foi uma live que ela tava fazendo, e ela falou assim, gente, eu já namorei meninas, eu namoro meninas, pra mim não importa o gênero, e aí ressuscitaram também uma entrevista que ela deu anos atrás, né, que ela deu lá em 2020, né, anos atrás, 2020, onde ela falou que ela tinha uma namorada, que infelizmente elas chegaram a terminar, porque, enfim, a menina viajou pra outra cidade, elas tiveram que terminar e tal, e ela fala que ela, sim, uma pessoa abertamente queer, enfim, né, eu sinto que eu tenho a sensação de que a gente tem muito mais meninas queer dentro dos BLs do que homens, sabe? Enfim, a gente sabe o motivo disso acontecer, né? A gente mora num mundo machista, então é muito mais aceitável. Infelizmente, isso rola, a gente fala sobre isso, né? Sobre muito dos BLs fetichizarem relações de homens gays, mas isso acontece demais com mulheres lésbicas, né? E é um assunto bem mais complicado, e inclusive queria trazer a pauta de representações. Óbvio, eu não posso falar isso com, né, propriedade, né? Não tenho essa vivência, mas de pessoas bi, porque eu sinto, existe muitos personagens bis em vários BLs, na verdade, a maioria, grande esmagadora maioria dos personagens de BLs, na verdade, não são gays, são bissexuais, mas eu sinto essa representação
mais de forma pra sensualizar o personagem do que realmente ser uma questão, sabe? Tu sente isso também, Brenda? Olha, o que eu sinto é que a gente tem uma ideia de que eles são bis, né? Porque sempre coloca uma menina ali no meio, ou ele sempre tem uma menina dividida. Normalmente, entre aspas, é o ativo, sempre é o cara que gosta de uma menina e depois ele passa a gostar de um cara e tal. Eu acho que apesar de a gente ter essa ideia, são pouquíssimos os personagens que abrem a boca pra dizer que são bis. Né, a gente tem uma ideia de que eles são, né, e que realmente é mais provável de que eles sejam mesmo, mas são poucos os atores que realmente falam as palavras bi ou falam as palavras LGBT. Sei lá, eu consigo lembrar do personagem do boss de Love in the Air, que ele falava assim que ele era bi. Eu lembro de alguns personagens também de BL do Japão, sabe, também, que a gente tem assim. Então, eu acho isso meio, eu não vou dizer errado, mas eu fico meio assim, porque é como se cada vez mais eles quisessem desprender a questão LGBT de BLs, sabe? Então, apesar de a gente ter muitos atores que a gente fala, que a gente tem muitos personagens que a gente tem uma ideia de que eles sejam bis, eu sempre tem essa discussão, porque, fulano não é bi, ele é pan, aí começa a briga na internet e tal. Mas assim, gente, são pouquíssimos aqueles que realmente abrem a boca pra dizer que são bis, né? Exato. Mas, enfim. É por isso que eu essa é a minha visão. É por isso que eu sempre digo que a gente não deveria separar conteúdo LGBT de conteúdo Boss Love. Devia ser tudo a mesma coisa. Porque, né, essa divisão faz com que as pessoas acabem dizendo, não, o BL aqui ele não tem que ter tanto dessas coisas aqui, entendeu? E começa a ser chato isso. Não acho legal. Acho que, na verdade, a gente devia estar realmente apresentando as pessoas de forma legal, sabe? E a comunidade bi, inclusive, né, vamos lá, é muito fetichizada, tá? A gente tá falando que todas elas são, né? Todas são, mas assim, especificamente pessoas... Geral, sim. Principalmente mulheres. E eu acho interessante que isso seja discutido, assim como aconteceu em Heartstopper, sabe, com o Nick. É Nick o nome dele, né? É Nick. É que ele passa metade da segunda temporada. Sou bi. Oi, sou bi. Ele reforça, né? Você quer um croissant? E eu sou bi. Amo ele. Mas enfim, geralmente eu queria ver essa representação de pessoas bis, porque ou elas são fetichizadas ou a sexualidade delas é botada em jogo. Então é apagada. É apagada, não existe pessoas bi. Para aquelas pessoas, a bissexualidade é uma transição entre você achar que é uma coisa e na verdade é outra. E não é bem assim. Precisamos aí de mais Nick Nelsons para representar a comunidade bi. Exato. Bom, vamos fazer um pequeno shout-out aqui para alguns destaques, gente, para esse episódio não ficar muito longo, porque a gente ainda precisa ler a mensagem do nosso apoiador, nosso Pix. Mas, como eu falei, existem outros países também que existem pessoas LGBT aí, então a gente vai passar aqui rapidinho, né, pra gente falar. Bom, a gente tem o Paolo, né, das Filipinas, que pra quem não sabe, ele fez essa película, e eu lembro que o diretor da série, quando eu tava fazendo o cast, ele deu uma entrevista dizendo que ele queria que os atores fossem abertamente gays, abertamente LGBT e tal. E aí a gente tem o Paolo, que é esse ator lá das Filipinas, né, que ele também é um grande, enfim, ele fala muito sobre questões LGBT lá. Eu queria que ele tivesse feito mais trabalhos, mas, enfim, ele já fez uns filmes aí muito bacanas e tal. Eu queria que ele tivesse feito mais BLs e tal. Então fica aí o Paulo de ganhar essa película. A gente também tem o Alex Dias, que também ele fez O Mando, né, das Filipinas também. E ele é um ator abertamente bi, inclusive, e ele é bem biscoiteiro, bem bonito e tal. Ele também sempre tá falando aí de questões LGBT e tal. E, enfim, se vocês acompanham eles, assim, lá no Instagram, você consegue ver dele falando, né, das Filipinas também. Eu acho que de todos os países, as Filipinas talvez seja o país que mais fala abertamente, né, que mais coloca em pauta dentro dos BLs a questão LGBT, o que é muito legal.
Bom, a gente tem o Porsche também, né? O Porsche é um ator tailandês que, inclusive, ele tem um namorado, né? Que ele é casado com o marido dele aí desde 2008. Enfim, eles estão juntos há muito, muito, muito tempo. Que, enfim, ele ficou conhecido como Together With Me, né? Onde ele fazia o vilão, se eu não me engano. Enfim, gente, ele é um daddy, gente, só pra vocês terem uma ideia. E ele fez Alumni, né? Eu achei muito legal porque ele fez em Alumni, ele fez o pai do Prota, que também era casado com outro homem. E o cara com quem ele fazia par era o marido dele na vida real. Gente, isso foi muito legal, eu amei isso, sabe? Ele é um daddyzão aí que tá casado, tá com o marido dele é o que? Uns 10, 15 anos, o que é muito, muito, muito legal. Bom, nos bastidores a gente tem o nosso querido Aofi, né? Todo mundo sabe, né? Aofi já fez vários, né? Dirigiu aí, e produziu, escreveu, roteirizou vários BLs aí. Beijo, é um Aofi. ícone, né? Querido Aofi, que também aí tá com o maridinho dele, né? Infelizmente eles não são casados, mas eles estão juntos há mais de uma década, o que é muito legal. Outra pessoa também, gente, que é super importante é a diretora de Not Me. Pra quem não sabe, Not Me foi dirigido por uma mulher trans. Inclusive, eu soube depois que ela é um ícone, gente. Foi ela que levou um filme, se eu não me engano. O nome dela é Nuti Anutia. E ela é uma mulher trans e ela é a roteirista. Ela foi a roteirista e diretora de Not Me. Inclusive, ela foi responsável, eu soube depois que ela foi responsável de levar um filme tailandês pro Oscar, gente, pra vocês terem uma ideia. Então, por isso que Not Me tem aquela relevância muito grande pra comunidade LGBT, porque ela sabe do que ela tá falando, entendeu? Por isso que Not Então Me é fica bom, aí. gente, ok? Por isso Not Me é bom. Enfim, bom, gente, tem muitas mais pessoas, assim, que também fazem parte. A gente tem o próprio Roland, também, que é um cantor que também já fez BL. Enfim, a gente também tem alguns atores de Taiwan também. A gente tem, mas infelizmente a maioria deles nunca teve uma relevância assim muito Sim. grande, né? Normalmente A gente sabe que fizeram também BLs tem e pronto. várias pessoas na própria indústria, assim, não especificamente da indústria Boys Love, que são pessoas LGBT, mas como aqui é um podcast que a gente tá falando sobre BL, a gente tá falando, assim, das pessoas que estão nesse meio e tem um pouco mais de relevância. Exatamente. Então a gente poderia ficar horas aqui falando sobre a vida deles e tal, mas a gente queria falar assim por cima sobre alguns dos mais relevantes assim que talvez você não conheça ou talvez não sabia que eles são abertamente LGBT. E só pra reforçar o que eu disse mais cedo, né? A gente tá falando sobre atores que falam abertamente que são LGBTs. Então a gente não tá aqui especulando nada baseado em achismo, baseado no que a gente viu, assim, no edit de TikTok ou numa entrevista que ele deu, enfim. A gente tá falando de pessoas que deixaram claro que são LGBT. Eu vou cortar aqui essa teoria, eu vou falar do Pipi Crate, tá? O Pipi Crate, icônico, não precisa falar nada, a gente sabe, Pipi. E ele faz mais pela comunidade do que metade de toda dos Boys Love. Ai, icônico, tá? As músicas dele maravilhosas. Ouçam o comeback dele que tá lindo, tá? Icônico ele. Baby Crane, você arrasa. E é isso, fica aí um shout-out pra ele. Mas enfim, amigo, vamos pra nossa mensagem de Pix. Vamos para a mensagem de Pix, gente. Muito obrigado pelo episódio, né? Antes de mais nada, a gente vai começar aqui uma coisa que a gente quer fazer bastante, tá? Por favor, se comunique com a gente dessa forma, Continuem se comunicando assim com a gente, se assim vocês desejarem. E a gente recebeu aí o nosso primeiro donate. Cadê o donate? Muito provavelmente vai ter um efeito sonoro aqui, espero, né, Brendo? Mas vamos lá. Eu sou rica! Eu sou rica! A pessoa que arrasou, e assim, eu fiquei muito feliz que foi essa pessoa que mandou o donate pra gente, porque eu particularmente adoro ela, adoro o trabalho dela, tô muito apaixonada, sim, que é a nossa querida Alecto Shine. Sim, a gente E- conhece a Lecto. Um beijo pra Exatamente. você, Lecto, obrigado. Obrigada, de verdade, Alecto, valeuzão. Eu queria falar isso só no episódio, eu até mandar um direct pra ela, mas enfim, eu queria falar isso no episódio, porque a gente quer fazer a propaganda dela, que muito boa, tá? Uma drag maravilhosa, aí da terrinha do Brendo, né, Brendo? E é aqui de Recife. Exatamente. Beijo pra ela, Lecto, maravilhosa. E antes de ler a mensagem dela, a gente quer fazer a propaganda, porque sim, eu vou divulgar ela até o fim. É aquela. O nome dela é Alecto Shine, e se vocês quiserem dar uma seguida e acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, seguem ela lá no Instagram. O arroba dela é
Alec, né? A-L-E-C, aí mais um C, T-O-O. Alecto, com 2 Cs e 2 O. É isto. Vou colocar na descrição, gente, pra vocês seguirem ela e acompanhar o trabalho dela, que é maravilhoso. Exato. Ela mandou 2 donates, né? Ai, muito obrigada, Alecto. Mas ela deixou uma mensagenzinha. Inclusive, se vocês forem mandar uma mensagem, um pix pra gente, né, pra ajudar a gente, não esqueçam de mandar uma mensagem, tá? Pra gente se comunicar aqui legal. Ela mandou 2 mensagens. Eu leio as 2, amigo? Claro. Tá, ok. Eu tava falando pra gente dividir, mas tudo bem, eu vou ler as 2. Ela mandou assim: Alecto Shine aqui, desejando todo o sucesso do mundo para os melhores criadores de conteúdo BL da podosfera. Olha aí. Estarei sempre aqui para apoiá-los. Muito obrigada, Alecto. De verdade. Fofa. Beijo, Alecto. E no próximo, nos 12 milhões de reais, né, que ela mandou depois disso, ela mandou uma pergunta. Vamos lá. Agora vamos à pergunta. Se vocês tivessem uma oportunidade única de conhecer e conversar com qualquer ator de BL, quem seria? Brendo, começa. Você é homem. Cara, eu devia ter pensado nessa resposta, não é mesmo? Eu tenho na minha cabeça já. Pode falar, então. Eu tenho... Ai, gente, com certeza o Cohort. Eu sabia. Gente, sim, o Cohort, porque, gente, o Cohort tá aí na indústria faz tempo e tal, como a gente já falou, já fez aí o jabá dele, o episódio inteiro. Amo ele, e eu particularmente, porque assim, existe aquele ator assim que tu acha que tu vai se dar, entendeu? E eu acho que eu iria me dar com o Cohort. Eu acho que a gente ia ser muito amigas, sabe? Isso mesmo. Eu acho que ia mesmo, faz sentido, amigo. Entendeu? Faz sentido. Assim, se eu puder aqui roubar, né, nessa pergunta e falar assim, uma segunda opção, eu também queria falar com o Forte, que é aquele ator de Love in the Air, que vai fazer um novo BL com Pitts, né? Porque, como eu já falei em episódios aqui, eu acho que ele é uma pessoa muito bacana de se ter por perto. Ele é uma pessoa engraçada, a risada dele é escandalosa, eu acho que eu ia rir muito, assim. Acho que se saísse pra um rolê, ia ser uma pessoa divertida de se ter por perto. Sei. Eu acho que eu vou burlar a pergunta um pouquinho, assim. Eu não tenho um ator específico, assim. Não pode, a Alecto mandou a pergunta, você tem que escolher. Mas tem a ver... Não, mas tem a ver com BL, tá? Eu escolhi o Alf. Como o Alf já fez umas pontinhas aí em BL, então podemos dizer que o Alf também é ator, sabe? Vou na cara dele. Mas o Alf é mais... O Alf, ele é mais conhecido por produzir e tal, né? E dirigir. Eu acho que eu queria conversar com ele, sabe? Pra ele me explicar como é os bastidores, como é que são os atores, se realmente existe ator homofóbico e tal. E como é que é visto a comunidade LGBT. Eu acho que eu iria conversar com ele, né? Ele já teve opiniões e atitudes que eu tenho as minhas dúvidas um pouco sobre a índole dele. Tem, mas aí também seria um ponto pra gente discutir, sabe? Então acho que eu conversaria com a Off. Sim. Outras pessoas que eu falaria também é o Flunk. Eu queria falar com todas essas... Gente, vai a lista. Todo mundo que a gente citou aqui, eu queria falar. Mas se fosse pra escolher um, eu diria o Cohort. A Yoshi. Nossa, a Yoshi eu não ia conseguir nem falar. Eu ia dizer assim, eu beijo se eu pego. Não, mentira, gente, tá? Não vou pagar de doida aqui. Mas eu adoraria poder um papo com ela também. Eu acho que ela é muito fofa. Acho que ela é outra pessoa que seria legal de ter uma amizade. Eu também, é isso, Alecto, muito obrigado por ter mandado aí. Muito obrigada, Alecto. Você também pode estar mandando aí o seu donate para a gatinha poder se alimentar. Pro podcast poder ir pra frente com cada vez mais qualidade. Então, se você quiser aí mandar um pix pra gente com uma mensagem, não esquece, você pode estar mandando aí pela nossa chave de pix, que é podbl0@gmail.com. Vai estar na descrição, mas aqui por áudio te digo, POD, BL0, não é zero, é zero. @gmail.com. Manda lá que semana que vem vai ser você que vai estar aqui no programa no finalzinho do episódio respondendo a sua pergunta. Exatamente, né? A gente vai colocar na descrição do episódio, lembrando também que não importa o valor. Você pode mandar qualquer coisa, mas que você mande uma mensagem pra gente interagir, pra gente responder. Ou não precisa nem ser uma pergunta, pode ser só um comentário, assim. Exato. Lembrando que pra xingar a gente é a partir de 100.
Exatamente. Se for xingamento a partir de 100. O único que tem valor é xingamento. Se quer xingar, dá 100, 200 reais aí pra gente que a gente lê aqui no episódio. Mas a gente recebe críticas, mas não fica calado, hein? Vou perguntar. É bom. Exactly. É isso, gente. Bom, Eu espero lembrando que vocês semana tenham que vem, gostado. gente. Nos Lembrando que semana cortamos. que vem a gente vai ter convidado. A gente vai fazer uma brincadeirinha caso tudo der certo, né? Exatamente. Mas é isso, é sobre. É isso? Tá bom, agora eu falo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Esse assunto, eu sei que é um assunto um pouco mais sério, um tom um pouco Complexo. abaixo, mas é importante que a gente fale aqui. Lembre-se que a gente tá aqui com a missão não só de falar sobre Belly, mas também de discutir esse mundinho que a gente adora, para que a gente possa chegar num local assim legal nessa indústria e ter conteúdo de qualidade também. Brigadão pra você que acompanha a gente aqui toda semana. Continua, por favor, e divulga a gente. Como é que dá o nome, amigo? 5 estrelas? Analisa? Avalia? 5 estrelas. Avalia a gente com 5 Avalia estrelas. 5 estrelas. Se dá 4, eu apareço na sua porta. Então, dá 5 aí que a gente merece, tá bom? Brigadão, sobre gente. A gente vê Um você beijo. na semana que vem. Brendo, quer falar alguma coisa? Quero dar tchau. Tchau. O Brendo, ele não Na quer semana dar... que vem, gente. Não aguenta mais vocês, sabe? É brincadeira, gente. O Brendo é um amorzinho. É isso, gente. Um beijão até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo.